E aí, pessoal, prontos para resolver a atividade número 14? Como é que foi? Foi tranquila? Eu acredito que sim, acredito que não tenha dado nenhum problema para você responder, não é verdade? Mas a gente vai ver agora se você realmente foi bem ou não. Presta atenção a cada detalhe daqui a pouquinho, depois da vinheta. Pois é, atividade número 14, alguns macetes a mais sobre divisão, brincar com o resto. Olha, brincar com o resto vai dar chance da gente aprender muita coisa daqui para frente. Então você vai ter que entender exatamente como funciona, como é que o resto pode mudar a sua vida, certo? Muita gente aprende divisão e depois abandona o resto, porque depois a gente vai aprender a divisão com números quebrados e aí o resto não é mais necessário, porém a divisão natural ainda é muito útil, certo? E resto vai dar um bocado de dica para você. Vamos para a atividade número 14 agora, tela cheia. E a primeira questão sempre diz assim, ó, realize as seguintes divisões. Vamos realizar todas as divisões aqui. 312 dividido por 3, né? 312 dividido por 3. Posso dividir o 3 por 3? Claro que posso. O 3 consegue se dividir sozinho. Então 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Temos que derrubar o 1. Quando eu derrubo o 1, ainda não dá para dividir o 3. Ainda não dá para dividir o 3, então eu vou botar 0 aqui. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. E aí eu vou derrubar o 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12, 0. Portanto, essa divisão é uma divisão exata. 312 dividido por 3 dá 104. Tá? Vamos fazer o outro aqui. 525 dividido por 5. 525 dividido por 5. Posso dividir o primeiro 5 por um 5? Pode. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Pronto. 5 menos 5, 0. Derrubamos o 2. Temos que descer o 2 aqui. Ok. 2 não dá para dividir por 5. Então, 0. 0 vezes 5, 0. 2 menos 0 dá 2. E aí nós somos obrigados a baixar o 5, porque ainda tem que fazer. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Divisão exata também. 525 dividido por 5 dá 105. Oh, certo? Você chegou aí nesse número perfeito. Vamos lá, 815 dividido por 4. 815 dividido por 4. Dá para dividir o 8 pelo 4? Dá, então eu vou dividir. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Derrubamos o 1, então desce o 1 aqui. Esse 1 não pode dividir o 4, não pode ser dividido por 4. Então eu já boto 0 aqui. 0 vezes 4, 0. 1 menos 0, 1. E aí nós vamos derrubar o 5. 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. 15 menos 12 dá 3. Não tem mais quem derrubar, esse 3 aqui é o resto da divisão. Então, 815 dividido por 4 dá 203 com resto 3. Vamos lá para a próxima, aqui embaixo, chegando, né? 911 dividido por 3. 911 dividido por 3. O 9 pode ser dividido por 3? Pode. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Baixamos o 1. Dá para dividir esse 1? Não, não dá. Então a gente coloca 0 aqui. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Descemos o 1. 11 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9. 11 menos 9 dá 2. O resto dessa divisão é 2. Portanto, 911 dividido por 3 dá 303 com resto 2. Ok? Vamos ver quem tem mais aqui. A gente tem algumas ainda para fazer.
403 dividido por 4. Veja se você fez assim. 403 dividido por 4. 4 pode ser dividido por 4? Pode. Dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 0. Baixamos o 0 aqui. Quando nós descemos o 0, não dá para dividir, bota 0. 0 vezes 4, 0. E aí nós baixamos o 3. O 3 pode ser dividido por 4? Não. Então, 0. 0 vezes 4, 0. Certo? 3 menos 0, 3. Olha o problema, o 3 já é o nosso resto aqui. Então, 403 dividido por 4 vai dar 100 com resto 3. E, finalmente, aqui, ó, 649 dividido por 6. 649 dividido por 6. O número 6 pode ser dividido por 6? Pode. Então, ele sozinho já resolve. 1 vezes 6, 6. Beleza. Fica 0. Descemos o 4. 4 dividido por 6 não pode. Então, bota 0. 0 dividido por 6. 0 vezes 6 dá 0. 4 menos 0 dá 4. Descemos o 9. 49 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. Olha como é importante a tabuada. Resto 1. Não dá para derrubar mais ninguém lá de cima. Resto 1. Então, 649 dividido por 6 dá 108 e ainda sobra 1. 618 dividido por 3. Vamos lá. Essas são as nossas duas últimas, né? 618 dividido por 3. Isso dá... O 6 pode ser dividido pelo 3? Claro que pode. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Ok. 0. Derrubamos o 1 aqui para ficar junto. 1 não pode ser dividido por 3 porque é menor do que 3. Então eu boto 0. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Derrubamos o 8. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Portanto, divisão exata, 618 dividido por 3 vai dar 206. E para finalizar, 703 dividido por 7. 703 dividido por 7. 7 pode ser dividido por 7? Pode. Então, 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Derrubamos o 0. 0 dividido por 7 dá 0. 0 vezes 7, 0. Ok? Dá 0 aqui. E o 3? Desce o 3. 3 dividido por 7 não dá. Dá 0. 0 vezes 7 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Não tem ninguém para derrubar? Não. Não tem ninguém para derrubar, o resto é 3. Então, 703 dividido por 7 dá 100 e ainda tem mais 3 de resto. Um detalhe é que sempre que você derrubar alguém, vai ter que colocar um número aqui. Sempre. Não esquece disso. Se você derruba alguém, você tem que colocar um número aqui. Mesmo que esse número seja 0. Veja, quando eu derrubei o primeiro 0, eu tive que colocar esse 0 aqui. E quando eu derrubei o 3, eu tive que colocar esse 0 aqui. Então, na hora que a gente derruba, a gente tem que colocar alguém. Tá? Vamos lá para a questão de número 20. Os números... perdão, a questão número 2. Os números abaixo são múltiplos de 5. Existe um jeito fácil de saber se o número é múltiplo de 5. Você sabe que a gente viu que os múltiplos de 5... Vou voltar aqui no slide que a gente viu dos múltiplos de 5. Olha só, os múltiplos de 5, ou eles terminam em 0, ou eles terminam em 5. Então, ó, é só isso, os múltiplos de 5, ou eles terminam em 0, ou eles terminam em 5. Então, se um número ele é múltiplo de 5, ele termina em 5 ou em 0. Esse cara aqui termina em 5. Ele é múltiplo de 5, sim. Esse cara termina em 0. Ele é múltiplo de 5 também. Esse cara termina em 5. Ele é múltiplo de 5. Esse cara termina em 0. Esse cara termina em 0. Todos eles são múltiplos de 5. Mas esse cara aqui termina em 3. Ele não termina nem em 0 nem em 5. Ele não é múltiplo de 5. Esse cara não é múltiplo de 5. Esse cara também não é múltiplo de 5 porque termina com o número 4.
Esse cara também não é múltiplo de 5, porque termina no número 6. Então, para ser múltiplo de 5, ó, múltiplo de 5, você reconhece que ele ou tem o seu último algarismo 5 ou o último algarismo é 0. Então, você vai olhar o último algarismo. Se ele for 5 ou 0, então o número é múltiplo de 5. 85 é múltiplo de 5, é 17 vezes 5. 140 é múltiplo de 5, é 28 vezes 5. 125 é 25 vezes 5. 810, eu tenho que fazer o cálculo agora de 810, mas é 162, deve ser 162 vezes 5. E 320 é 64 vezes 5. Então, esses números são todos eles múltiplos de 5. Qual é o quociente e o resto nas divisões a seguir? Qual é o quociente e o resto nas divisões a seguir? Bom, vamos fazer aqui a divisão. 312 dividido por 3. Dá para dividir 3 por 3? Dá. Então, vai lá. 3 por 3, 1. 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3, 0. Derruba o 1. O 1 é derrubado para cá. Dá para dividir 1 por 3? Não. Então, já que eu derrubei, eu tenho que colocar um número aqui. Vai ser 0. 0 vezes 3, 0. Ok? Derruba o 2. 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Então, esse cara aqui, o quociente dele é 104. E o resto é 0. É uma divisão perfeita, uma divisão exata. 104 é o quociente, 0 é o resto. Veja, só que este cara aqui eu não preciso fazer o cálculo. Por quê? Porque 313 é a mesma coisa que 312 mais 1. Ou seja, 313 é o sucessor do 312. Então isso aqui vai dar 104 também, só que com o resto 1. 104 e o resto 1, porque ele é mais 1 em relação ao múltiplo. 312 é múltiplo de 3. 312 é múltiplo de 3, por isso deu uma divisão exata. Por isso o resto deu 0. Só que 313 não é múltiplo de 3. É o sucessor 312. Então a divisão vai ser a mesma, 104, só que vai ter, o quociente vai ser o mesmo, só que o resto vai ser mais 1. Da mesma forma, 314. 314 é o sucessor de 313. Então, o que vai acontecer com 314? 314 dividido por 3 vai dar 104 com o resto 2. Não é? Para a prova disso, fazer agora 314. 314 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Ok, 0. Baixo 1. Baixo 1 não dá para dividir, fica 0. 0 vezes 3, 0. 1 menos 0, 1. Baixa, desce, derruba o 4. 14 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12, 2. Olha aí, 104 com o resto 2. Fácil, porque são sucessores. A gente já viu nessa sequência, né? 315 dividido por 3. Bom, 315 dividido por 3 já é o quê? Ele já é o próximo múltiplo. Lembra, a gente acabou de ver que o resto não pode ser igual ao divisor. O divisor é 3. O resto só pode ser 0, 1 ou 2. O resto não pode ser 3. Então, o próximo número, 315 dividido por 3, ele já é um número a mais no quociente com resto 0. Porque 315 é múltiplo. 315 é múltiplo de 3. Então, ele vai dar um resto 0. É uma divisão exata. E esse cara aqui, 316, que é uma unidade maior do que 315, vai dar 105 com resto 1. É só você fazer a divisão. Se você quiser confirmar isso, você faz a divisão. Tá? Então, o quociente é 105, o resto é 1. O quociente é 105, o resto é 0. Aqui tem mais umas aqui. 515 dividido por 5. Bora lá?
515 dividido por 5. É múltiplo. É múltiplo por quê? Porque eu estou dividindo por 5 e ele termina em 5. Então ele é múltiplo. Já sei que ele é múltiplo, certo? Só precisa saber quem é o quociente. Então vai, 515 dividido por 5. O número 5 pode ser dividido por 5? Pode. 1 vezes 5 dá 5. 0 derruba o 1. 1 não pode ser dividido por 5. 0 vezes 5, 0. 1 menos 0 dá 1. Desce o número 5. 15 dividido por 5 dá 3. 103. 103 vezes 5, ou 3 vezes 5, 15. Beleza? Então esse cara aqui dá 103 com resto 0. Esse cara de baixo é apenas o sucessor dele. Então ele vai dar o mesmo quociente, só que com resto 1. 103 com resto 1. Esse cara de baixo é mais 1. E se ele é mais 1, isso adiciona no resto. Ele é 103 com resto mais 2. Olha aí, o resto 2, né? Sobra mais 2 além da divisão. Aqui também, ó, lá vai. Esse cara é o sucessor de 517. Então, se ele for dividido por 5, dá 103 e sobram 3 de resto. Esse cara aqui, 103 e sobram 4 de resto. E aí você já vê que o próximo já não é mais. O 4 é o máximo resto que se pode ter com o divisor 5. Com o divisor 5, o maior resto que tem é 4. Então, quando você for dividir 520 dividido por 5, 520 é mais 1 em relação a 519, né? Mais 1 em relação a 500, que é mais 1 em relação a 518. Então, ficou aqui mais 1. Só que o que acontece é que eu não posso ter resto 5. 520 dividido por 5, 520 é múltiplo, certo? Ele vai ser justamente 104 com resto 0. 520 dividido por 5 dá 104. Então, quando você não puder somar mais no resto, você vai ter que somar, ó, no quociente. Ok? Então, eu só quero mostrar a você que os sucessores, 315, 316, 317, 318, eles vão somando 1 ao resto. Só isso, vão somando 1 ao resto na divisão. Quando eles chegam a fazer o resto ficar igual ao divisor, aí eu pego esses 5 que são resto e adiciono mais 1 no quociente. Afinal, são múltiplos de 5 em 5, ou múltiplos de 6 em 6, de 7 em 7, dependendo de qual é o divisor que você está usando. Eu estou usando aqui o de 5 porque fica mais fácil, né, a gente trabalhar com ele. Bora lá? Tem mais coisa? Claro que tem mais coisa aqui, ó. 521 dividido por 5, 522 dividido por 5, ainda tem, né? Então, 521 dividido por 5 é o sucessor. Vai dar 104 de quociente e resto 1. E 522 dividido por 5 vai dar 104 no quociente e mais 2 no resto. Só isso. Tá? E a prova está aqui, ó, 522 dividido por 5. Né? Dá para dividir o 5 por 5? Dá. Então, 5 por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Subtrai. Derruba o 2. Não dá para dividir 2 por 5. 0. 0 vezes 5 dá 0. 2 menos 0, 2. Derruba o outro 2. 22 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 22 menos 20 dá 2. Então, 104 de quociente, resto 2. Confirmado aqui. Questão de número 4. Isabela comprou 420 gramas de adubo especial para colocar em suas plantas. Ela resolveu despejar a mesma quantidade de adubo nos 4 vasos de plantas em sua sala. Então, olha só, Isabela tem 4 vasos de plantas em sua sala. Ela resolveu colocar a mesma quantidade de adubo. Então, essa quantidade aqui eu vou chamar de Q, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa. Então, o que foi que Isabela fez?
Isabela pegou 420 gramas de adubo, ó, ela comprou 420 gramas de adubo e dividiu exatamente por 4. Foi o que ela fez, porque ela botou uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Distribuir, despejar. Quantos gramas de adubo Isabela colocou em cada vaso? Poxa, é só dividir 420 por 4, né? Só isso. Então vamos lá. 420 dividido por 4. 4 pode ser dividido por 4? Pode. 1, ok? Aqui fica menos 4, 0. Desce o 2. 2 não pode ser dividido por 4, então 0. Aí eu baixo o 0 aqui, que é outra macete aqui, né? Na verdade, porque vai dar o resto aqui, se eu botasse o 0, menos 2, ia ficar 2. Aí você desceria o 0 e ia ficar 20. 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Pronto. Divisão exata. 105. Então, em cada vaso, ela colocou 105 gramas de adubo. 105 gramas de adubo. Tudo certo. Portanto, a resposta é: Isabela colocou 105 gramas de adubo em cada vaso. Um número secreto entre 10 e 30 é múltiplo de 6. Caso este número seja dividido por 5, apresentará resto 4. Qual é o número secreto? Opa, atenção. Preste bem atenção a essa dica. Um número secreto entre 10 e 30, ele não pode ser menor do que 10, nem pode ser maior do que 30, é múltiplo de 6. Múltiplo de 6. Certo? Agora vamos lá, múltiplo de 6. Quem são os múltiplos de 6? Bom, os múltiplos de 6 são 6, vamos lá, começar com 0, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 6, 30, 30 mais 6, 36 e assim vai para sempre. Esses são os múltiplos de 6. Começa aí da dica. Eu não vou usar 0 e 6, nem vou usar o 36. Por quê? Porque o número está entre 10 e 30. O número secreto ou é 12, ou é 18, ou é 24, ou é 30. Certo? Olha o que está escrito aqui. Caso este número seja dividido por 5, ele vai apresentar resto 4. Ele vai apresentar resto 4. Qual é o número secreto? Bom, a gente sabe que os múltiplos de 5 são esses. Os múltiplos de 5. A gente está vendo, por essa dica aqui, de que o resto é 4, é que o número não é múltiplo de 5. Então veja só, se quando eu tento dividir por 5, ele dá resto, que não é 0, então ele não é divisível, ele não é múltiplo. Certo? O número é múltiplo de 6, então o número pode ser 12, 18, 24 ou 30. Se eu tentar dividir ele por 5, ele vai apresentar resto 4. Qual é o número secreto? Bom, eu já sei que o número secreto não pode ser 30. Porque 30 é múltiplo de 5. 30 é múltiplo de 5. E se ele é múltiplo de 5, o resto da divisão por 5 seria 0. Então, mas eu estou procurando um número que não é múltiplo de 5. Então, o número secreto pode ser 12, pode ser 18, pode ser 24. Mas se eu dividir por 5, quem é que vai dar resto 4? Você sabe quem são os múltiplos de 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. E aí vai para sempre. Certo? Veja, se o número, ou o número escolhido é 12. O número escolhido é 12. Vamos lá saber se é 12? Bom, mas se 12 for dividido por 5, o múltiplo mais perto de 12 é 10. A diferença entre esses dois aqui é 2. O resto seria 2. Certo? Se eu dissesse que o número escolhido é 18, o número secreto é 18, vamos chutar se for 18, o múltiplo mais próximo de 5 é 15. Então, se eu dividisse 18 por 5, o resto ia dar 3. E se eu dividisse 24 por 5, o múltiplo mais próximo de 24 é 20. Se eu dividisse, o resto seria 4.
Veja, a diferença entre 24 e 20 é 4. A diferença entre 18 e 15 é 3. A diferença entre 12 e 10 é 2. Então, se eu fizesse aqui 12 dividido por 5, dá 2. 2 vezes 5, 10. Resto 2. Não é o número que eu estou procurando. Se eu fizesse 18 dividido por 5, dá 3. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15 dá 3. Não é o número que eu estou procurando, deu resto 3. 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 20 dá 4. É o número que eu estou procurando. Deu resto 4. É o número que eu estou procurando. Portanto, o número secreto é 24. O único número secreto que obedece a todas as regras da questão 5 é o 24. Questão de número 6. A mala de viagem de Guilherme tem um código secreto formado por 3 algarismos. Pronto. Então, a mala do Guilherme, ela tem um código secreto formado por 3 algarismos. Por exemplo, tá aí, certo? Eu vou ter que girar a engrenagem para saber qual é o segredo da mala de Guilherme, para poder abrir a mala de Guilherme, certo? O primeiro algarismo é 7, então eu já posso tirar esse 0 daqui. Deixa eu fazer isso em outro canto, né? Vamos botar aqui. Ó. O primeiro algarismo da mala de Guilherme é 7. Então essa dica aqui já nos ajudou. O segundo algarismo é múltiplo de 4 e é maior do que o anterior. Poxa, vamos lá. O segundo algarismo é múltiplo de 4. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12. Mas aí eu não vou precisar usar o 12. Por quê? Porque eu estou falando de algarismo. É só um número. Então, ou pode ser 0, ou pode 4, ou pode 8. Mas está dizendo que é maior do que o anterior, ou seja, maior do que o 7. O único múltiplo de 4 que é maior do que o 7 é o 8. Então, está aqui. Nosso segundo algarismo é 8. O terceiro algarismo é maior que o primeiro. E se for dividido por 7, apresentará resto 2. O terceiro algarismo é maior do que o primeiro. Ou seja, é maior do que o 7. Só pode ser 8 e 9. Não tem como ser outro, né? Depois você tem aqui, tá. 7, 8, 9. Depois do 9 não é mais algarismo, começa a contar com 2 algarismos. Então, ou é 8 ou é 9 esse número. Mas, se ele for dividido por 7, ele apresentará resto 2. Gente, se o 7 for dividido por 7, apresenta resto 0, porque 7 é múltiplo de 7. Se o 8 for dividido por 7, apresenta resto 1. E se o 9 for dividido por 7, é claro que ele apresenta resto 2. Então, 9 é maior do que 7 e se for dividido por 7, apresentará resto 2. A resposta é 9. Portanto, a senha da mala de Guilherme é 789. Questão 7 diz assim: existem vários chocolates na mesa da escola. Se o número de chocolates for dividido por 5, haverá resto de 3. Então, se o número de chocolates for dividido por 5, haverá resto de 3. Se o número de chocolates for dividido por 6, haverá resto de 3 também. Opa, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, veja só, vamos imaginar que eu tenho aqui um número, outro número, e esse aqui é o número de chocolates. Ó, o número de chocolates. Eu não sei qual é o número de chocolates. O que eu sei é que se dá resto 3, então, se você voltar 1, 2, 3, é sinal de que esse número aqui, que é 3 unidades menor do que o número de chocolates, ele é múltiplo de 6 e ele também é múltiplo de 5. É um número que é múltiplo de 6 e de 5 ao mesmo tempo. Um número que é múltiplo de 6 e de 5 ao mesmo tempo.
Se você descobrir um número que é múltiplo de 6 e de 5 ao mesmo tempo, e você somar 3, 1, 2, 3, você descobre o número de chocolates, certo? Aí olha o que está dizendo aqui. Se adicionarmos 2 chocolates à mesa, haverá divisão exata se o número de chocolates for dividido por 7. Sabendo que o número de chocolates é menor do que 50, então não podemos usar um número maior do que 50, queremos saber quantos chocolates estão agora em cima da mesa. A melhor forma é você fazer o seguinte. Como o número que você está buscando aqui embaixo para somar 3 depois é múltiplo de 5 e de 6, multiplique 5 e 6. 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. Certo? Então veja, esse número aqui pode ser 30. Tá? Porque ele é múltiplo ao mesmo tempo de 6 e de 5. O próximo múltiplo de 6 e de 5, que vai estar na tabuada do 6 e do 5 ao mesmo tempo, é o 60. 60 é 5 vezes 12 e 6 vezes 10. Então, 60 já é maior do que 50. A gente tem um limite aqui de 50. Então, 6 vezes 5, um número que é múltiplo de 6 e que é múltiplo de 5, ele tem que estar na tabuada do 6 e tem que estar na tabuada do 5. Por isso eu já fiz o seguinte, já fiz o cálculo com 6 vezes 5, que eu sei que está na tabuada dos dois. 6 vezes 5 está na tabuada do 6 e na tabuada do 5, deu 30. Então vamos supor que esse número aqui seja 30. Ok, se esse número aqui for 30, então o número que é 3 unidades maior, que daria resto 3 nos dois casos, é 33. Então eu acho, vamos começar a pensar que existem 33 chocolates na mesa, certo? Mas eu preciso analisar a dica C também. Vamos ver se a dica C é respeitada. Se a gente adicionar 2 chocolates à mesa, haverá divisão exata se o número de chocolates for dividido por 7. Então, se eu colocar mais 2 chocolates na mesa, a gente vai ficar com 35 chocolates. 35 chocolates, se for dividido por 7, vai dar uma divisão exata? Vai. Porque 35 dividido por 7 dá 5, com o resto 0. Então, haverá uma divisão exata se o número de chocolates for dividido por 7, depois que a gente adicionar 2 chocolates à mesa. Então, todas as 3 alternativas foram respeitadas. O número de chocolates na mesa é 33. Se você dividir 33 por 5, vai dar resto 3. Se você dividir 33 por 6, vai dar resto 3. Se você adicionar 2 chocolates aos 33, haverá uma divisão exata por 7. Então a resposta do nosso enigma é 33 chocolates. Questão de número 8. Em um estacionamento há um certo número de motos. O dono do estacionamento quer organizar estas motos, em fileiras iguais, de modo que o número de fileiras seja exatamente igual ao número de motos em cada fileira. É possível organizar as motos dessa forma, independentemente da quantidade de motos no estacionamento? Por quê? Que tipo de número permite esta arrumação? Bom, o que ele quer é o seguinte. Ele quer fazer algo assim, ó. 1, 2, 3 motos. 1, 2, 3 motos. 1, 2, 3 motos. Então ele quer que eu tenha o mesmo número de motos que eu tenho de fileiras. O mesmo número de motos que eu tenho de fileiras. Isso é possível? É. Com todo número? Não. Isso só é possível com alguns números especiais. Veja, de novo, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4 motos, eu quero poder organizar 1, 2, 3, 4 fileiras de motos. Então, o que ele quer é que o número de motos seja exatamente igual ao número de fileiras. É possível organizar isso independentemente da quantidade de motos? Não. Somente é possível. Que tipo de número permite esta arrumação? Os chamados quadrados perfeitos. Só os quadrados perfeitos admitem isso. Veja, aqui eu tenho 9. 9. 9 é 3 vezes 3.
Aqui eu tenho 16 motos. Por quê? Porque vai dar 4 vezes 4. Não dá para fazer essa arrumação. Não dá para fazer essa arrumação sem ser num número quadrado perfeito. 4 motos, 2 fileiras, dá para fazer. 9 motos, 3 fileiras, dá para fazer. 16 motos, 4 fileiras, dá para fazer. 25 motos, 5 fileiras, dá para fazer. Agora, 18 motos. 18 motos não tem como organizar número de fileiras igual ao número de motos por fileira. Vai ser 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, ou 2 vezes 9, ou 9 vezes 2. Eu posso organizar de diversas maneiras, mas eu não posso organizar com o mesmo número, com a mesma quantidade de fileiras e a mesma quantidade de motos por fileira. Somente é possível organizar desse jeito em números que são quadrados perfeitos, apenas, ok? Vamos lá? Próxima, está terminando aqui, a aula está se estendendo um pouquinho, mas é para responder tudo. Em uma sala de aula, existem 29 cadeiras. A professora informou que para a prova, as cadeiras precisam ser arrumadas em 6 fileiras, com o mesmo número de cadeiras em cada fileira. Depois de pensar um pouco, seus alunos informaram conseguiriam fazer a arrumação que ela pediu. Eles estão certos, eles informaram que conseguiriam fazer a arrumação que ela pediu. Eles estão certos? Por quê? Bom, se essa professora é uma professora de matemática, ela já reprovaria eles, né? Por quê? Veja só, eu estou falando de 29 cadeiras. E ele quer 6 fileiras. Gente, 29 dividido por 6 não dá uma divisão exata. Certo? 29 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. 29 menos 24, 5. Então dá para fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Mas isso já daria para fazer 4 cadeiras por fileira. Então tem 4 cadeiras aqui, 4 cadeiras aqui, 4 cadeiras aqui. Beleza. Mas eu tenho mais 5 cadeiras para distribuir, né? Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o resto está aqui, ó. Isso aqui é o resto. Ok? Não dá para organizar o mesmo número. Esse é o problema. Não dá para organizar com o mesmo número de cadeiras em cada fileira. Uma das fileiras vai ficar com menos cadeiras. Uma das fileiras vai ficar com 5 cadeiras. É um problema. Certo? Então não dá, infelizmente, para fazer isso. E até porque, um lembrete, não dá para fazer porque 29 não é múltiplo de 6. Se 29 fosse múltiplo de 6, a divisão daria exata, mas não dá. E ainda tem mais um agravante, 29 é um número primo. Ele não pode ser dividido por ninguém, além dele mesmo e 1. Então não tem como fazer nenhum outro tipo de organização. 5 fileiras, 3 fileiras, 8 fileiras, não. 29 é um número primo. Não tem como fazer. Então os alunos não estão certos. Os alunos não estão certos. E por que não? Porque 29 não é múltiplo de 6. 29 não pode ser dividido, ou seja, não é múltiplo de 6. Por causa disso. Certo? Questão de número 30, questão de número 10. Questão de número 10, eu estou contando aqui os slides. A professora sussurrou um número no ouvido de Mariana e pediu que ela o dividisse por 8. Então a professora sussurrou um número no ouvido de Mariana e pediu que ela o dividisse por 8. Ao terminar de fazer o cálculo, a menina chegou a um resultado. O quociente é 7 e o resto é 4. O quociente é 7 e o resto é 4. Então a professora, ela sussurrou um número no ouvido de Mariana. Pediu para Mariana dividir ele por 8. E Mariana dividiu por 8. Ela disse que o quociente é 7 e disse que o resto é 4. Pronto. Qual é o número que foi sussurrado no ouvido de Mariana? Bom, você sabe que o número que está faltando aqui é o dividendo.
O dividendo é o número que a gente divide. O número grande que a gente divide em pedaços é o dividendo. Ok. E a gente sabe que o dividendo, ele é quociente vezes divisor mais o resto. Ou seja, eu vou multiplicar esses dois e depois eu vou somar com esse número. Vai ser assim. 8 vezes 7 mais o resto, 4. 8 vezes 7 é 56. 56 mais 4 é igual a 60. Então, o número que a professora sussurrou ao ouvido de Mariana é 60. O número 63 foi dividido por um número secreto, deixando o resto 7. Sabendo que o número secreto é menor do que 10, quem ele é? Olha só, isso aqui é muito importante, muito importante. Se o resto é 7, veja, eu tenho aqui 63 foi dividido por um número que eu não sei quem é. 63 foi dividido por um número secreto. Então, dessa vez, nós estamos querendo saber quem é o divisor. Certo? Quem é o divisor? Ok, depois que ele foi dividido, ele deixou o resto 7. Então, deixou aqui o resto 7. Vocês lembram que o resto sempre é menor que o divisor. Se o resto sempre é menor que o divisor, então o número que está aqui não pode ser 7. Ele tem que ser 8, ou 9, ou 10, ou qualquer outro número acima. Não pode ser igual a 7. Ou seja, porque o resto sempre é menor. O resto sempre é menor. Tá? Aí veja só que problema. Aqui ainda está dizendo que, sabendo que o número secreto é menor do que 10, opa, então o número secreto não pode ser 10, não pode ser 11, não pode ser nenhum. Ou ele pode ser 8, ou ele pode ser 9. Ou o número secreto é 8, ou o número secreto é 9. E aí a gente vai fazer a divisão, né? Veja, 63, se você lembra bem, 63 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63. Ou seja, 63 é múltiplo de 9. O resto da divisão de 63 por 9 dá 0. Só que aqui está dizendo que o resto dá 7. E aí você vai testar isso e confirmar. 63 dividido por 8. 63 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 dá 56. 63 menos 56 dá 7, que é o resto que eu estou procurando. Então, ó, se 63 for dividido por 8, ele dá resto 7. Portanto, o número secreto que dividiu 63 é 8. Ok? Espero que você tenha gostado desses desafiozinhos. A ideia aqui é que você se familiarize com esse tipo de coisa. Ok? Daqui a pouquinho, amanhã, né, você vai fazer comigo a atividade de número 15. Eu vejo você amanhã, se Deus quiser. Gostou? Vai ter mais coisa, cada dia mais trazendo alguns lembretes a mais, alguns detalhes a mais, algumas dicas para lhe ajudar a mais, ok? Grande abraço, até amanhã.